Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou nascida e criada no interior goiano, sou engenheira agrônoma, especialista em agronegócios e aqui no PwC de Technovation eu sou responsável pela vertical de produtores rurais. Nós temos esse papel de conectar os produtores com o ecossistema de inovação e fazer essa interação tanto com as empresas como com as startups e universidades. Mas o que é o PwC de Technovation? Nós somos um hub de inovação aberta especializada no agro que está de portas abertas para receber vocês, produtores, as empresas, startups, universidades, instituições de pesquisa, investidores e todos os atores da cadeia do agronegócio. Nosso papel como hub é potencializar as conexões entre vocês, habilitar novos projetos e empoderar a prática de inovação aberta no agronegócio. Nós vamos para o nosso último episódio dessa série super especial de podcasts em parceria com a AgriShow Labs, que é um espaço exclusivo e dedicado para a conexão entre as soluções das startups do agronegócio e os produtores que visitam a Feira AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. E hoje a gente recebe dois jovens que têm escrito sua história no agro de maneira única. Vou pedir para que eles se apresentem, começando pela Carol. Bom, eu sou a Carol Zimmermann, sou produtora rural aqui em Goiás, tenho alguns chapéus, então minha história é a história de muita gente. Meu pai é gaúcho, lá do Rio do Sul para Goiás, fundou uma empresa com outros dois sócios, uma empresa de distribuição de insumos chamada Charrua. Em 2000, esses gaúchos começam a plantar, então se tornaram produtores também. A gente tem soja, milho, feijão, sorgo, enfim, os mais diferentes cereais, e temos boi também. Há 3 anos atrás, assumi uma propriedade que era dos meus avós, então também sou produtora rural de gado de corte separado. E tem alguns projetos que a gente vai conversando ao longo do caminho. Tive agora com a Natália recentemente, nas últimas 2 semanas, com um projeto com uma cooperativa do Sul, chamado Frisia, e estou aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês. Obrigada por me receber, Natália. Sou Eric Vandenbroek, gestor da Fazenda Tropical, localizado em Montevidéu, Goiás também. E aqui na fazenda nós trabalhamos com grãos, sementes, pecuária também, produção de energia e outras atividades envolvendo o ramo de sustentabilidade. É um prazer ter vocês aqui hoje para a gente bater esse papo. E para começar, eu queria, perguntar para vocês o que é inovar dentro da porteira, né? Como que vocês vêm inovando? Como que vocês têm feito diferente? Como que vocês têm trazido tecnologia para dentro do negócio? Eu acho curioso, porque quando a gente pensa em inovar, a gente pensa sempre em disrupção absurda, né? Mas, na verdade, tem várias formas da gente inovar, inclusive de maneira disruptiva. Especialmente nessa fazenda de gado de corte, que tem um pouco mais de 3 anos que a gente assumiu, a gente fez uma série de inovações, tanto em relação a processos, em relação a pessoas, em relação a sistemas, em relação a manejo, que fizeram a fazenda ser muito diferente do que é na região. Então, vou dar um exemplo. A gente hoje usa uma bactéria chamada Ariabatae, que é uma bactéria que vem do mandacaru, né, um cactus, para a gente conseguir ter uma resistência à seca. Então, a gente consegue colocar no pasto e ver a diferença entre um pasto que tinha bactéria e um outro pasto que não tinha bactéria. A gente consegue ter um software de gestão para conseguir acompanhar o peso, que muitas vezes era feito na mão, né? Lógico, tem alguns desafios que eu posso compartilhar com vocês logo mais, que nem tudo é tão simples de ser implementado. A gente tem desafios, inclusive, educacionais, mas temos também inovações nos processos em relação até a forma do layout, né? Onde que a gente organiza as coisas, como que a gente torna a operação mais simples. A gente também pode inovar dentro do produto, como que a gente agrega mais valor para esse produto, seja por meio de alguma certificação. Em relação ao próprio marketing, como que a gente torna a empresa tem uma reputação diferente, como é que a gente agrega valor para isso. Quando a gente fala dentro da parte de grãos, por exemplo, ter uma câmara fria faz com que o nosso produto tenha um valor agregado melhor, porque você consegue, no Brasil, né, o feijão, quanto mais clarinho for ele, mais valor agregado tem, então a gente consegue estocar e ter um tempo melhor. Mas a gente tem alguns desafios, né? Nem sempre, eu brinco que o futuro ele já existe, mas ele nem sempre está bem distribuído. Então, a internet ainda é um desafio no campo, a gente já tem Starlink, mas ainda tem um desafio. Mas tem várias formas que a gente tem trazido a inovação para dentro da porteira para a gente continuar seguindo. Bom, dentro da Tropical, eu acho que é do mesmo modelo da Carol. Nós viemos investindo em software, modelos de gestão, tabulação, para tentar colher o máximo de informação possível, de maneira mais precisa, e também estamos verticalizando o negócio, deixando a propriedade mais vertical,
com mais atividade, com, por exemplo, piscicultura, bovinocultura de corte, integração de lavoura-pecuária, a utilização de fungos e bactérias no processo, criação de uma biofábrica em conjunto com outros produtores para verticalizar e reduzir custo também. Estamos criando a SyncBio para uma instituição com motivo de pesquisa voltado para a agricultura sustentável, uma fazenda de estudos avançados para investir mais nessa questão da agricultura regenerativa e colher informações, além da energia fotovoltaica, projeto de hidrelétrica. Então, é uma evolução constante. Além de todas as informações que estamos colhendo de maquinário, a gente tem que tabular tudo isso e saber como é que vamos utilizar na safra seguinte. É um desafio. Pessoas, nós temos que treinar, nós temos que evoluir com pessoas, que é uma palavra forte dentro da organização, e tentar treinar todas essas pessoas. E se a gente olhar, né, vocês trouxeram basicamente o mesmo pensamento, né? Como utilizar as informações que já existem de uma forma que ela traga tomada de decisão, e também olhar para pessoas, né? Como eu trago essas pessoas, eu trago treinamento, eu trago informação, eu trago conhecimento com elas, para garantir que, né, que os processos estejam alinhados, refinados. Isso garante, né, o negócio que ele se mantenha vivo ao longo do tempo, né? O agro hoje, ele tem um retrato de muitas famílias saindo do setor, né, deixando o negócio. E aí, são várias questões que envolvem isso, né? Seja por falta de planejamento sucessório, por falta de planejamento financeiro, por resistência à adoção de tecnologia, que hoje é um fator decisivo, né, para você se manter competitivo no mercado, porque isso pode te ajudar a ter uma margem muito maior. E eu queria entender, né, como que vocês têm tomado a decisão para inserir essas novas tecnologias, né, pensando no longo prazo, porque também não é no instalar de dedos que você traz uma tecnologia para dentro da operação, né? Como que vocês fazem esse planejamento para inserir uma nova tecnologia dentro da operação, dentro do negócio de vocês? Com a tecnologia, nós tentamos utilizar a mensuração. A gente vai com o sistema operacional, com a gestão de dados, e tentar definir qual que é a melhor tecnologia para implementar. Onde que é a maior dor dentro da organização para a gente inserir uma nova tecnologia. E sempre a gente começa aos poucos. Um pedaço de área, uma tecnologia, equipamento novo com um pedaço menor para fazer o teste, e vai se ganhando escala à medida que vem se obtendo resultados e colhendo frutos. Então é um passo a cada vez, na onde tem a maior dor. É um negócio que está crescendo dentro da propriedade, principalmente por conta dessa gestão de dados e dessas novas tecnologias, mas avança um passo de cada vez, por conta do risco que a organização vem assumindo, né? Bacana, Eric, você me fez lembrar, eu gosto muito do conceito de ambidestria organizacional, né? Ambidestria, são pessoas que conseguem escrever com as duas mãos, e na ambidestria organizacional é a habilidade de a gente fazer o nosso feijão com arroz, a gente pensar na eficiência, mas a gente também pensar no futuro e não esquecer que a gente tem que estar vivo amanhã. E aqui a gente também faz um planejamento estratégico para entender e fazer uma leitura do cenário, entender como que está o mercado hoje, quais são nossas forças, nossas fraquezas, que oportunidades, né? Aquele básico da matriz FOT ou da FOFA. E aí a gente também pensa no futuro, o que a gente quer, nesses próximos horizontes, né? O que a gente quer para este ano, para os próximos 2 anos, enfim, faz esses exercícios, quais são esses novos negócios. E eu brinco que a gente tem um método científico na veia, né? Porque o produtor, instintivamente, ele já aplica esses conceitos experimentais desde já. Então, você faz um lado a lado, você testa cultivares diferentes e vê qual que tem o melhor desempenho, você vai adicionando algumas variáveis ou não. E essas variáveis são, quando a gente fala de startup, é muito isso que a gente faz, né? A gente tem um mínimo produto viável, você faz um protótipo, você testa, você colhe aquele feedback, cada safra é um feedback novo, e você incrementa aquela mudança. Então, a gente está sempre com esse método científico, quase que instintivo na veia, e a gente também está próximo da comunidade do ecossistema. Então, além da gente verificar, né, com essas variáveis o que gerou resultado, o que não gerou resultado, quais são os softwares que a gente usa, que ajudam na tomada de decisão,
A gente também tem, legal que o Eric também comentou, outras instituições que nos apoiam. Então, por exemplo, hoje a gente tem um convênio com a Embrapa, a gente tem algumas veias que a gente tem estudado cada vez mais da agricultura regenerativa, tem boas práticas que a gente já faz há algum tempo também, que estão inclusive dentro do Plano ABC, e a gente tem as boas práticas de governança também, né? Então, a gente tem reuniões de conselho, em que a gente volta a ver os resultados da empresa, como é que esses projetos estão performando, a gente conseguiu avançar em relação a esses projetos, não conseguiu avançar em relação a esses projetos, quanto tempo que vai ter esse retorno, para a gente parar de pé. Então tem todo um arcabouço do sistema de gestão, um pouco que é mais no feeling mesmo, mas tem muita coisa que a gente usa para essa tomada de decisão. É super interessante, né, o que vocês trouxeram de se organizar, testar antes, entender se aquilo realmente faz sentido, né? Se vale a pena assumir o risco e também pensar como um negócio mesmo, né? A longo prazo. Qual que é o benefício que essa nova tecnologia, que essa inovação vai me trazer? Isso que traz a tão sonhada sustentabilidade para o negócio, né? O que todo mundo quer fazer. E assim, fazer sozinho é sempre mais difícil. E dentro do agro, a gente sabe que é pior ainda porque a cadeia é complexa. Carol trouxe até o exemplo aí, né, que vocês têm parceria com a Embrapa, se interagem com startups. Como que vocês veem, né, que essa colaboração entre as diferentes partes interessadas, sejam com outros produtores, sejam com startups, sejam com instituições de pesquisa, ajudam de fato, né, a inovação acontecer dentro da porteira? Esse assunto é um dos assuntos que eu mais gosto, porque eu acredito muito no poder das redes de ecossistemas, assim, né? Então, a gente estava conversando antes de outros chapéus. Eu sou engenheira de produção, então, tipicamente, minha relação com o agro tem muito mais a ver com a família do que, de fato, ter estudado alguma coisa do agro. Mas eu passei por algumas redes que me formaram muito. Então, fui da CNA Jovem, que é da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e lá a gente teve mais de 14 meses, uma formação com mais de 80 jovens de todo o país. Tive a graça de ser uma das vencedoras do programa e conhecer as 5 regiões do país, então foi super legal para entender essa diversidade que a gente tem. Através da CNA Jovem, aí me abriu o mundo, faço parte de uma rede de produtores chamada Nuffield, é uma rede internacional, inclusive daqui a pouco a gente vai abrir as inscrições, caso vocês tenham interesse, NUFFIELD no Field, né? A gente tem, inclusive, gente aí da PwC que vai ser escola, se Deus quiser, ano que vem. E a gente acabou de receber, inclusive, agora em março, a conferência anual da Nuffield no Brasil. A gente trouxe mais 120 produtores do mundo inteiro, assim, 16 países, de todos os continentes, para poder conhecer um pouquinho da realidade do Brasil. Foi Mato Grosso do Sul, esse ano aconteceu no Brasil. E a gente consegue trocar, né, entre si, quais são as práticas, quais são os desafios, o que acontece na agricultura no mundo. É uma rede super bacana. Eu estou estudando comunicação entre o campo e a cidade, como é que a gente projeta o Brasil para ser essa potência agroambiental. E aí, com isso, eu comecei, inclusive, fica o convite aqui, se você quiser se conectar, a compartilhar um pouquinho dessas histórias no Instagram, a Carol do Agro, a Diana, né, ou então Dias, enfim. E, então, assim, eu sou muito suspeita para falar disso. Tem a Engine, esse ano também vai acontecer World Food Forum em Roma, que a gente tem potencial de se engajar. E um outro projeto também que eu estou super feliz, 2 ainda sobre esse tema, o Sebrae começou a lançar algumas pílulas em 3 cidades brasileiras, para mostrar que cidades pequenas também podem sonhar, podem criar um ecossistema de startup. E aí tem um projeto chamado Eliativa, que está acontecendo na cidade que é a fazenda que eu toco de gado de corte, que é São João da Aliança. E lá eles estão desenvolvendo a cidade inteira, não só no agro, mas desenvolvendo esse ecossistema empreendedor. Então, estou super feliz que está no cantinho aqui. E também tem um programa Soja Sustentável dentro da casa, né, Nath? E a gente está como produtor participando. Então, muita coisa acontecendo. Eu acredito muito nesse potencial que a gente tem de trocar essas ideias para a gente aprender, para a gente compartilhar, contar nossas boas histórias, mostrar que tem espaço para todo mundo de maneira interdisciplinar. É muito legal essas parcerias. Hoje, parece que quanto mais regenerativo você se torna, mais pessoas do bem você encontra, mais você está ligado a esses produtores e essa rede de produtores que quer trocar informação. E isso faz com que o produtor erre menos, que hoje os custos estão extremamente altos, o produtor está extremamente alavancado na sua operação, e qualquer erro pode quebrar as pernas, vamos dizer. Então, essa rede de informação, essa rede de produtores, de parceria, de pesquisa é extremamente importante para o produtor e para as instituições dar sequência na sobrevivência. Então, eu acho que o grande potencial é isso, é fazer com que o produtor erre menos.
que a gente vai errar dentro de casa, um ano dá certo, outro ano não dá certo, tem bactéria, tem fungo que a gente produz que não funciona tão bem, que no ano seguinte já está operando bem melhor. Então é extremamente importante essa rede. E a Carol até citou, tanto a Carol quanto o Eric, eles estão participando do programa Soja Sustentável no Cerrado. É um programa que ele envolve diferentes atores, né? Então tem um fundo de investimento que investe nas startups para elas desenvolverem os projetos, tem os produtores trazendo a sua visão do qual que é a realidade, né, da sustentabilidade no campo, o que tem mais sendo pungente para eles, né, o que é mais necessário para tornar a produção mais sustentável em si, tanto financeiramente quanto ambientalmente. E a gente tem as startups também desenvolvendo esses projetos e coletando esses aprendizados do ecossistema, né, que é super importante, porque quando todo mundo se conversa, se troca, é muito mais ágil o processo, né, e é muito mais responsivo tudo aquilo que é produzido. Então, a tecnologia é muito mais aderente. E um dos grandes projetos que surgiu dentro do programa Soja Sustentável, né, com o apoio e o desenvolvimento também junto com o produtor rural, né, dentro do nosso programa For Farmers, é o HyperT, né, é um bloco, né, de hipertransparência para a cadeia de soja. É um projeto que envolveu 4 startups, em que cada uma delas consegue atuar numa parte dessa cadeia, né, para trazer essa hipertransparência, né, essa rastreabilidade para essa cadeia de soja. Então, é um baita de um projeto e traz a importância, né, dessa colaboração entre as startups, né. Então, juntar 4 startups num projeto não é fácil, mas entre as startups, trouxe um produtor para apoiar também o teste, né, dessa solução que foi desenvolvida, e ele trouxe muito insight do que precisava melhorar, do que precisava evoluir, para que realmente essa solução ela fosse aplicável, né, em todos os âmbitos. E nesse sentido, né, tem muita tecnologia aí, todo dia surge uma tecnologia diferente, todo dia surge uma startup diferente. O que vocês enxergam, né, que tem mais potencial para gerar valor para a produção de alimentos, para fibras e para energias no futuro, olhando para o agro e fora dele também? A gente tem uma enxurrada de tecnologia todo dia, né? Uma avalanche, e o produtor tem até dificuldade de selecionar. Mas eu acredito que o agronegócio esteja na frente dessas tecnologias e na geração de energia e alimentos. Então, o que eu penso, uma tecnologia que está vindo, que tem que ser aprimorada, é a questão da pesquisa, porque a gente tem muita informação e pouca informação verídica ou até mesmo feita de maneira científica. Então, primeiro é informação, pesquisa. E questão da energia, todo dia está evoluindo. Hoje são as placas fotovoltaicas, a geração de energia por resíduos de animais, humus, enfim. Então, a questão de energia tem que avançar ainda mais. Tem outros métodos também que estão vindo, mas é uma escalada. Eu acredito que o agro seja potencial, e possivelmente com bactérias a gente vai conseguir produzir energia também. Enfim, na sua fala, estava lembrando, eu tenho tido a oportunidade, como eu falei, por essas redes, né, de estar em algumas conferências, assim, tive na COP ano passado, em Dubai, e essas 3 coisas, na verdade, são 3 crises que a gente está vivendo, né, a crise energética, crise climática e crise alimentar. Então, se você parar para pensar, o agro, mais do que impactado, também tem um grande potencial de ser uma solução para essas 3 coisas. Então, acho que qualquer solução que venha nesse sentido, ela é bem-vinda. Tem algumas coisas que me chamam mais atenção. Então, quando a gente fala de energia, os Estados Unidos estão investindo muito fortemente, especialmente em milho, na energia. Nesse sentido, a gente tem agora o SAF, né, que é o Sustainable Aviation Fuel, é o combustível para aviões de maneira sustentável, que também usa energia renovável, que, enfim, tem um potencial de crescer. A gente tem trator já à base de metano, que começou a falar, a gente tem que trazer isso em escala, né? Mas já tem esse protótipo, já está rodando. Muito não vocês falaram de transparência. O consumidor também quer realmente ter uma clareza de onde vêm os produtos, então soluções que estejam ligadas à rastreabilidade, que a gente consiga saber desde a porteira, antes da porteira, né? Por onde que ele passou. Acho que são soluções que têm um grande potencial. Biológicos, acho que o Brasil já é liderança, mas a gente tem um potencial de crescer muito em relação a biológico. Qualquer coisa ligada à adaptação à mudança climática, resiliência. Então a gente está falando do plano ABC, a gente está falando de irrigação. Então, tudo que a gente conseguir ter de solução para o produtor capturar esse valor por pagamento de serviços ambientais,
certificação, porque às vezes a gente tem que investir dinheiro na certificação e essa certificação não dá dinheiro de volta. E mesmo quando a gente fala de combate ou melhor, deixar a floresta em pé tem que valer mais do que a floresta no chão. Então, como que a gente garante que essas pessoas que estão... Eu estou num contexto diferente que é o Cerrado, mas como que a gente garante que as pessoas que estejam nas florestas também tenham acesso e consigam monetizar e consigam ter uma vida digna, mantendo esses ativos ambientais? Então, acho que tem um caminho aí também, acho que tem um caminho de certificação, acho que tem um caminho em infraestrutura muito forte, porque a gente é muito bom de produzir, mas a gente tem um desafio grande de infraestrutura no Brasil, de escoar a produção, de armazenar a produção, então esse é um desafio grande. Tem um desafio grande de educação, então pessoas que conseguirem de alguma forma ter edutainment, né, de a gente conseguir traduzir essa educação. E, por fim, também a gente falou muito de dados. A gente tem várias plataformas separadas, mas eu ainda vejo um grande desafio de juntar essas informações todas. Então, a gente teve aí, né, no vizinho de vocês aí na Pulse, na CIA, na Raizen, eles tinham, sei lá, 20 softwares diferentes, cada um, e era um negócio meio que de louco da CIA mesmo. Você ficava, meu Deus, como é que essas informações conversam? Então, acho que quem conseguir pegar essas informações diferentes e colocar de uma maneira simples para a gente tomar decisão, a gente consegue avançar também. Falei várias, né? Não é uma solução só, mas são várias coisas que eu estou vendo por aí. A Carol foi bem a fundo mesmo, levantou bastante dado. Mas bem lembrada essa questão de remunerar o produtor para a questão da sustentabilidade. As certificações custam caro, muitas vezes a gente deixou de ter certificações porque não tinha um valor agregado e não achava quem queria certificação, né? Pagar a mais para ter essa certificação. E essa questão de informação realmente é um desafio. Como é que vamos comunicar? Que nós vamos comunicar todos esses dados para gerar informação. Uma máquina tem 40 sensores que medem tudo numa produção. A gente não tem tempo hábil e nem sistema para ler tudo isso. Então, a gente tem que gerir muito mais informação e converter isso para a próxima safra. E a gente tem falado de tecnologia, né, até o momento, mas olhando além, né, que modelos de negócios alternativos vocês têm visto, os manejos surgindo, que vocês acham que pode criar esse futuro próspero para as novas gerações? Eu acredito que é um manejo cada vez mais integrado, um manejo envolvendo agricultura, pecuária, piscicultura, floresta. Eu acredito nesse manejo mais integrado, com bastante informação, colheita de informação, e essa parte de governança, né? Que a governança tem que estar muito bem inserido. Hoje, a gente vê que cada vez menos jovens estão entrando dentro do negócio da agricultura, uma pela dificuldade do setor encontrar pessoas e a facilidade que essas pessoas têm de ir aos centros urbanos. Então, esse seria um desafio, mas o campo, sempre o céu é o limite. Todo dia a tecnologia vem mudando, a gestão vem mudando. E essa informação integrada de maneira sistêmica, eu acredito que seja um futuro promissor. Eu sou suspeita porque, como engenheira de produção, que a gente sabe olhar de maneira sistêmica, né? Eu tenho dificuldade. Generalista é ótimo, né? Que a gente sabe um pouquinho de tudo e não sabe de profundidade de nada, mas eu gosto, de fato, dessa visão sistêmica. Mas quando a gente fala de SG, a gente tem esse olhar sistêmico, né? E assim, eu não estou falando de SG com um sentido que às vezes até passa... O pessoal tem um receio, né, de falar de SG, mas na verdade a SG surgiu até no mercado financeiro como gestão de risco, né? Então, hoje não faz sentido a gente falar de, por exemplo, da parte social e ter algum problema trabalhista, né? Então, são questões que no mercado financeiro tem a ver também com a gente se manter de pé financeiramente. Então, estou falando isso de uma maneira bem concreta. Acredito muito no futuro da economia circular, como o Eric bem disse, né, de diversificação, mas também da gente aproveitar os produtos e os coprodutos para a gente seguir. Eu vejo um movimento de consolidação forte acontecendo também, que é bom e é ruim, né? A gente vai concentrando em alguns lugares, mas significa que a gente está se profissionalizando. Quem não conseguir se profissionalizar, quem não conseguir ter o mínimo de escala, de alguma forma vai passar por algum tipo de dificuldade. Então, eu vejo algumas cooperativas sendo muito eficientes nesse sentido. Eu vejo pessoas conseguindo
ter verticalização lá dentro, gente que de alguma forma está numa cadeia de valor, que as cadeias competem entre si, né? Não é só a empresa contra outra empresa, as cadeias competem, então essas cadeias estruturadas. E eu também acredito muito numa aproximação com os consumidores. Então, cada vez mais, de novo, os consumidores exigentes. Isso é uma coisa muito curiosa, que no Brasil, como a gente está falando de um país gigantesco, diferente, por exemplo, da Europa, que os países são menorzinhos, diferente de outros lugares, a gente acaba tendo um distanciamento maior do campo, né? Antigamente a gente tinha o tio, o primo, a avó que estava no campo, hoje em dia está distante, nunca pisou lá dentro, então como que a gente comunica melhor com esse consumidor? Acho que é um desafio que a gente tem. E, de novo, infraestrutura, mas não só para os produtos, mas para as pessoas também. Então, como o Eric falou, né, das pessoas não estarem indo para o campo, cara, as pessoas querem uma internet de qualidade, eu quero ter saúde de qualidade, eu quero ter educação de qualidade, eu quero ter minha vida social de qualidade. Como que a gente traz isso para o campo também? Então, os modelos de negócio que conseguirem criar comunidades ao redor dos próprios negócios, eu acho que eles têm mais chances de prosperar. E o Brasil, com essa amplitude toda, a gente tem diferentes realidades, né? Se a gente olha para o Mato Piba, é uma condição, se a gente olha para o sul do país, é uma realidade totalmente diferente. E essa busca, né, por viabilidade de uma condição de vida melhor para esse setor é essencial para a gente manter as pessoas no campo, né? Eu que sou filho de produtor rural, saí lá do interior de Goiás, né, vivi uma realidade totalmente diferente. E o quanto a melhora na qualidade de vida é positiva, né? Para que as pessoas permaneçam no campo. E não só, né, os filhos, mas os netos e os bisnetos. E para fechar, né, qual que é o legado que vocês querem passar para os seus filhos, netos, sobrinhos? Além do negócio, né, qual que é o propósito que vocês querem deixar para as futuras gerações? O legado que eu deixo é deixar um bônus e não um ônus para a próxima geração. Gostaria que meus filhos continuassem no negócio, só que eu tenho que dar condição para eles ficar no negócio. Do jeito que a agricultura está sendo levada hoje, sendo conduzida, eu acredito que num curto espaço de tempo a gente não vai dar condição suficiente a essa próxima geração produzir. Então, é deixar um solo de qualidade, uma agricultura mais sustentável, mais resiliente, que essa próxima geração consiga comer melhor do que a gente está comendo hoje. Então, esse é o legado, deixar um bônus e não um ônus para essa geração. Então, eu gosto de pensar que a sustentabilidade é a habilidade da gente se sustentar ao longo do tempo, né? A gente passar o bastão, a gente perpetuar, a gente ter esse pensamento de longo prazo. E eu tenho a impressão que o mundo tem passado por polarizações grandes em que esse pensamento de longo prazo às vezes fica complicado, né? A gente tem, de alguma forma, uma crise de liderança, e eu sinto que é importante a gente mostrar que a gente se posiciona, que a gente se importa com o meio ambiente, que a gente se importa com o planeta, que a gente se importa com as pessoas, que a gente se importa com o negócio, né, que o negócio também precisa prosperar e que a gente também consiga formar as pessoas. Então, eu sou muito entusiasta de contar as boas histórias, eu sinto que meu propósito nesse sentido de legado é a gente contar as boas histórias nossas do Brasil, do que a gente faz, de contar essas boas histórias para o mundo, e de legado que a gente consiga formar novas lideranças que sejam mais humanas, que sejam competentes e empáticas, para a gente entregar esse bônus aí que o Eric falou. Falta pessoas que assumam isso, né? E a gente tem que criar essas pessoas. Então, é um desafio que a nossa geração está vivendo. Pessoas mais éticas, mais transparentes e que consigam levar essa informação adiante, né? Então, é um desafio que a nossa geração e a próxima tem para quebrar esse paradigma. Quebrar essa imagem que o agro, ele é difícil, ele é complicado, mas a recompensa no final do dia, né, é muito maior quando você está dentro do agro. Eu sou suspeita para falar, porque realmente o agronegócio é uma cadeia tão complexa, mas ao mesmo tempo tão incrível, essa sensação de estar contribuindo para esse desenvolvimento. A gente produz alimentos, eu acho que não tem nada mais bonito do que isso. Pessoal, muito obrigado pelo bate-papo, foi incrível. Esse assunto não termina aqui, a gente continua falando sobre isso nos nossos eventos, dentro do PwC Tech Innovation. Também estaremos lá no AgriShow Labs, tomando um cafezinho, batendo um papo, passem. Você, produtor que está aí nos ouvindo, passa lá no AgriShow Labs, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos conhecer as startups que estarão lá, serão mais de 40 startups, então tem muita solução para vocês conhecerem. A gente encerra aqui o nosso terceiro e último episódio dessa série especial e ficamos à disposição também, você que está aí ouvindo, ficou interessado em saber como o PwC Tech Innovation traz o produtor para o centro das discussões sobre tecnologia e inovação, fica à vontade para entrar em contato conosco, nós estamos de portas abertas para receber vocês, tanto aqui em Piracicaba, quanto no Hub lá em Uberaba, e vai ser um prazer trocar
e entender quais são as necessidades reais que vocês têm vivido aí no campo. E também vocês estão convidados para visitar a Arena de Tecnologia e a Inovação da Feira Grishow. Então, quem não comprou seu ingresso ainda, basta acessar o site www.grishow.com.br, adquire o ingresso, passa lá no AgriShow Labs e a gente vai se conectar. Me despeço aqui e nos falamos em breve.